Agora nós vamos introduzir o setor externo. Notem que esse modelo ele pressupõe livre mobilidade de capitais, né? Diferentemente do modelo ISLMBP, em que eu posso trabalhar livre mobilidade de capitais, ausência de livre mobilidade de capitais, mobilidade parcial de capitais. Aqui é uma pequena economia com livre mobilidade de capitais e a análise do setor externo vai se dar pela introdução, né, da curva XX. O que é a curva XX? Assim como a curva DD, são as infinitas combinações de câmbio e produto que equilibram o lado real, oferta e demanda de bens e serviços se igualam. A curva DAA reflete as infinitas combinações de câmbio e produto que equilibram o lado monetário e o lado financeiro cambial. Nós vamos ter uma curva XX, que são as infinitas combinações de câmbio e produto que equilibram a conta corrente. O setor externo, as exportações líquidas, elas dependem do nível de atividades, da renda disponível, Y menos T, da renda do resto do mundo que é dada e da taxa de câmbio real. Então, na medida em que a taxa de câmbio o produto vai subindo, a tendência é que haja uma deterioração do resultado das exportações líquidas, do resultado em conta corrente. Para evitar essa deterioração, eu teria que ter taxas de câmbio cada vez mais elevadas. Então, o produto vai subindo. Se eu quiser manter, vamos imaginar que o conceito de equilíbrio aqui é manter constante o resultado em conta corrente num certo patamar. Se eu quiser manter essa conta corrente constante, eu vou ter que ter uma taxa de câmbio mais elevada. Então, a relação entre câmbio e produto aqui será uma relação positiva também, que é o que está expresso nesse gráfico. Então, já nós temos a curva ADD que nós estamos vendo e a nova curva XX. O produto vai subindo, o equilíbrio aqui significa que cada ponto e cada ponto, sobre a curva, essa curva vermelha XX, é uma combinação de câmbio e produto capaz de manter a conta corrente constante. Se o produto cresce um pouco, as importações, tudo mais constante, as importações vão subir, as exportações não vão ser alteradas, porque as exportações não são afetadas pela renda doméstica, são afetadas pela renda do mundo e pela taxa de câmbio real. Para manter constante, eu vou ter que ter uma elevação na taxa de câmbio. Por efeito preço, eu teria uma menor importação e uma maior exportação, que compensaria o efeito quantidade aqui do aumento da renda, e assim sucessivamente. Notem que com isso, o ponto 1, que é a interseção das XX, AA e DD, seria a única combinação de câmbio e produto capaz de equilibrar o lado real, o lado financeiro e o lado externo. Mas notem também que se eu estou partindo desse ponto e eu fizer, por exemplo, uma política fiscal expansionista que me leve para o ponto 3 ou para o ponto 4, né, no curto prazo eu posso produzir um nível de atividades mais elevado, que nós vimos não será consistente, pelo menos no ponto 3 aqui, com o equilíbrio de longo prazo, no ponto 4 sim. No ponto 3 nós produziríamos o quê? Nós produziríamos um nível de atividades mais elevado, pelo menos no curto prazo, mas um desequilíbrio externo, né? Agora aqui o nível de atividades vai estar muito alto para o nível de taxa de câmbio, eu vou ter um déficit em conta corrente. Eu precisaria, para ter o equilíbrio externo, uma taxa de câmbio mais elevada. Então a política fiscal aqui, que aprecia a moeda doméstica, ela aumenta o nível de atividades que aumenta a importação e ainda a moeda doméstica mais apreciada gera uma indução maior de importações e menor de exportações. Portanto, eu vou vestir um santo e desvestir outro, tapar a cabeça e destapar os pés. Se eu fizer a política monetária expansionista, pelo menos no curto prazo, no ponto 2, eu vou ter um nível de atividades mais elevado, já vimos que no longo prazo isso não se sustenta, só que nós vamos levar um excesso de superávit aqui, porque a taxa de câmbio vai estar muito alta. Eu teria que ter uma taxa de câmbio menor para esse nível de renda para produzir equilíbrio externo, né? Aqui eu vou ter um excesso de exportações frente ao nível de renda. Então, de novo, não é simples manter o equilíbrio interno externo e o equilíbrio interno monetário, financeiro e real simultaneamente. Além disso, para seguir no equilíbrio externo, nós temos mais um conceito, que é o conceito da curva J. O que isso aqui está nos medindo? Está nos medindo qual é o efeito de uma depreciação da taxa de câmbio, depreciação real, medido em termos da moeda doméstica. Então, nós esperamos que uma depreciação da taxa de câmbio real melhore o resultado das contas externas quando eu estou medindo em termos da produção doméstica. Só que no curto prazo,
eu posso até experimentar uma deterioração das contas externas. E por que isso acontece? Porque eu tenho uma rigidez de contratos no curto prazo e esses contratos são celebrados com base em preços relativos anteriores. Então, quando o exportador decide exportar, o importador decide importar, ele o faz com uma certa taxa de câmbio real. Se eu deprecio a moeda doméstica, eu tenho uma depreciação real em termos de unidades do meu produto, num primeiro momento eu vou precisar de mais unidades do meu produto para pagar as minhas importações que já estão contratadas. E ainda não tive tempo de realizar novos contratos de exportação que agora estão mais atraentes em termos da unidade do produto. Então, piora o resultado das contas externas num primeiro momento, mas na medida em que o tempo passa e eu vou realizando novos contratos de exportação e substituindo as compras externas sempre que possível por produção doméstica, que é relativamente mais barata agora, eu vou melhorando o resultado das contas externas. A partir de um certo momento, eu vou ter o superávit esperado. Então isso é uma regularidade empírica, uma evidência empírica, que em aula eu vou mostrar alguns estudos que refletem isso, que mostram que o efeito da depreciação cambial sobre as contas externas é um efeito defasado no tempo e que no início, inclusive, uma depreciação real da taxa de câmbio produz uma piora no resultado das contas externas. A melhora só vem com o tempo.